Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje vamos falar sobre energia potencial da frente 3A e estamos na aula 11. Vamos considerar um corpo de massa m mantido suspenso por uma pessoa. Digamos que esse corpo, devido à altura em relação ao solo, possui uma energia denominada potencial, pois se ele for abandonado, vai haver realização de trabalho. Então, qualquer corpo que possui massa está em relação ao solo, uma altura em relação ao solo, ele possui essa energia potencial. Na aula passada nós falamos sobre energia cinética, que é a energia do movimento. Hoje nós vamos falar da energia potencial, que seria a energia do armazenamento, uma energia armazenada. Então, a energia potencial é a modalidade de energia que um corpo pode armazenar. E se algumas condições forem satisfeitas, essa energia então ela pode se manifestar e haverá uma realização de trabalho. Sobre forças conservativas. Força conservativa, então, é toda força cujo trabalho independe da trajetória entre dois pontos. Vamos olhar a figura aqui. Supomos que um corpo se desloca do ponto A ao ponto B, sofre a ação de uma força F, conforme essa figura. A força F será dita uma força conservativa se o seu trabalho independer da trajetória seguida pelo corpo entre os pontos A e B. Ou seja, aqui na minha figura eu tenho três caminhos que podem ser percorridos para chegar do ponto A ao ponto B. O caminho 1, o caminho 2 ou o caminho 3. Essa força seria conservativa quando o meu trabalho da força 1 for igual ao meu trabalho da força 2, igual ao trabalho da força 3. Okay? Não depende da trajetória, se foram feitas curvas ou se está em linha reta. Energia potencial gravitacional. Bom, a energia potencial ela tem algumas divisões. Uma dessas divisões seria a energia potencial gravitacional, que está relacionado com a aceleração gravitacional. Então, a gente pode perceber aqui na nossa figura que nós temos uma massa que tem um peso P, que ela está a uma altura que vai de A até B, e sofre a ação da gravidade. Esse corpo, então, ele armazena uma energia potencial, que nós chamamos de energia potencial gravitacional, já que ele está sendo afetado pela gravidade. Tá? Quando abandonado, a força-peso que atua no corpo realiza um trabalho na descida, o trabalho da força-peso. A energia potencial do ponto A se manifesta em forma de trabalho realizado pela força-peso no deslocamento de A até B. Então, aqui nós teríamos uma energia potencial de A até B, e a energia potencial seria igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ainda na energia potencial gravitacional, então, é aquela que um corpo possui armazenada quando se encontra a uma certa altura em relação ao nível de referência. Então, sempre quando eu tiver um objeto a uma certa altura, ele estará sofrendo a ação da gravidade e terá uma energia potencial gravitacional. Em relação à fórmula da energia potencial gravitacional, nós temos que a unidade de medida de energia potencial gravitacional é Joule, a massa em quilogramas, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metro. Outra derivação da energia potencial é a energia potencial elástica. Ela ocorre geralmente em molas. Tá? Dada uma mola apoiada num plano horizontal e com uma extremidade presa num suporte, nós temos a primeira figura acima. Num determinado instante,
encosta-se um corpo de massa m na mola e por meio de um esforço, esse corpo comprime essa mola. Como a gente consegue ver no desenho ali, a mola que antes estava esticada, ela foi comprimida por essa força. Lá na física B vocês já devem ter trabalhado sobre a força elástica, certo? Então, força elástica é igual a K vezes X. O K seria a constante da mola e o X a deformação. Se abandonarmos um corpo com a mola na sua posição deformada, ele vai realizar um deslocamento. Portanto, a força elástica que atua nele vai realizar um determinado trabalho. Nessas condições, dizemos que o corpo possui armazenada energia potencial elástica, ok? Então, quando nós comprimimos essa mola, ela tem uma energia potencial elástica, que a qualquer momento pode se desfazer e distender a mola, realizando um deslocamento, portanto, realizando um trabalho. Então, a energia potencial elástica é a modalidade de energia que fica armazenada quando uma mola se encontra deformada, certo? Assim como eu expliquei anteriormente. Como a força elástica varia com a deformação da mola, o seu trabalho é calculado pela área do gráfico. Então, aqui nós temos um gráfico de força sobre o deslocamento. No caso aqui, a nossa força é a força Kx, a força elástica, a força de uma mola. O meu deslocamento é o x. Então, da mola deformada ali, o x é igual a S0 e o F é igual a Kx, que seria a força máxima, tá? A máxima e a mínima. E aqui nós temos uma mola, né? duas bolinhas e uma mola, que está ilustrando essa força de deformação no X, a minha força minha força máxima, tá? E o meu deslocamento. A energia potencial elástica armazenada se manifesta na forma de trabalho da força elástica. Então, o trabalho da força elástica seria a área da minha figura ali, tá? Então, a área seria x, k e x dividido por 2, já que nós estamos falando de um triângulo, tá? Naquele caso, nós estamos falando de um triângulo, sempre será a área de um triângulo. Então, no eixo x nós temos o kx e no eixo x nós temos o x, na verdade, e no eixo y nós temos o kx, tá? Então, a energia potencial elástica seria igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Tá? Lembrando que P é energia potencial, K é a constante elástica e x é a deformação. Lembrando também que o K, essa constante elástica, vai depender de cada mola. Trabalho da força conservativa. Considerando um corpo de massa m em movimento de queda livre, vamos marcar dois pontos, o ponto A e o ponto B, durante a passagem dele. O trabalho realizado pela força-peso durante o trajeto do corpo de A até B é dado por. Então, nós temos ali que o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, ok? Então, o trabalho seria força, a força-peso, o deslocamento, ΔS, e cosseno de zero, já que essas forças elas não estão fazendo nenhuma angulação entre si. Logo, P, a força-peso, nós sabemos que força-peso é m vezes g, então, m vezes g vezes o ΔS seria a diferença das alturas, certo? No caso, a altura A menos HA menos a altura HB, vezes o cosseno de zero, que nesse caso é 1.
Como nós sabemos que a energia potencial é m vezes g vezes h, nós conseguimos separar esse trabalho. Então, o trabalho total ali seria a energia potencial de A menos a energia potencial de B, ou delta menos delta energia potencial. Então, o trabalho de uma força conservativa é igual à diferença entre as energias inicial e potencial, certo? Então, vamos para os exercícios. Então, o exercício 6 da apostila, né, estamos na aula 11, então 11.06, diz o seguinte: uma bala de massa 0,5 kg foi lançada verticalmente de baixo para cima com velocidade v0 igual a 20 metros por segundo. A altura máxima atingida pela bola foi de 15 metros. Considere a aceleração local da gravidade g igual a 10 metros por segundo. Houve uma perda de energia mecânica devido à resistência do ar de... Bom, como nós estamos falando de energia mecânica, nós sabemos que a energia mecânica é a soma da energia potencial mais energia cinética. Então, nós vamos calcular inicialmente energia cinética e energia potencial e somar essas duas energias. Entretanto, aqui nós temos um adendo, tá? Nós consideramos, então, que a resistência do ar ela está atrelada à energia potencial, certo? Já que a resistência do ar, ela, obviamente, vai fazer com que essa bolinha caia mais lentamente, né? Então, nessa queda, eu estou falando sobre a energia potencial, está relacionado com a altura. Então, na verdade, a energia mecânica que nós vamos calcular aqui não será a soma de energia cinética mais a energia potencial, mas sim a subtração da energia cinética menos a energia potencial, já que nós sabemos que a energia potencial está relacionada à resistência do ar. Nós queremos saber essa perda, qual foi essa perda. Então, a energia mecânica calcula pela soma da energia cinética mais potencial. Energia cinética nós sabemos que é mv² sobre 2. Substituindo os valores, nós temos que a energia cinética é 0,5 vezes 20 ao quadrado sobre 2. Nós temos que a energia cinética desse corpo é igual a 100 joules. Já para a energia potencial, nós temos que massa vezes gravidade vezes altura. Então, a nossa energia potencial é 0,5 vezes 10 vezes 15, resultando no valor de 75 joules. Como eu disse anteriormente, a energia mecânica seria a soma dessas energias, mas como aqui nesse nosso caso a resistência do ar está atrelada à energia potencial, eu vou fazer a diminuição. Então, nós temos que energia cinética é 100, subtraindo da energia potencial, que é 75. Logo, a minha energia mecânica será de 25 joules. Vamos para outro exercício, exercício 15, então 11.5. 15. Duas massas de massa M1 igual a 2 e massa M2 igual a 4 kg são suspensas sucessivamente em uma mesma mola vertical. Se o 1 e o 2 são, respectivamente, as energias elásticas armazenadas na mola quando as massas 1 e 2 forem penduradas, e o 1 é igual a 2 joules, qual o valor de U2? Então, qual o valor da energia 2? Bom, então nós temos que a energia elástica é igual à força peso, tá? Então, como aqui nesse nosso caso a energia
elástica, a força elástica é igual à força peso, nós podemos igualar, sabendo que a força elástica é K vezes ΔX e a força peso é M vezes G. Então, nós temos que ΔX é igual a M vezes G sobre K, tá? Isso, ΔX. Então, como eu sei que a minha energia, eu posso substituí-la a ela, tá? Posso substituir. Então, K vezes x ao quadrado sobre 2, tá? Seria a nossa... Aqui seria a nossa energia cinética, tá? Substituindo, então, 2 em 1, nós temos que a energia é igual a massa ao quadrado vezes g ao quadrado sobre 2k. Na situação 2, nós temos que a massa ao quadrado seria 4 vezes g ao quadrado dividido por 2k. E na situação 1, nós temos uma massa de 2 vezes g ao quadrado, 2k também. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Eu vou igualar essas equações, a situação 1 e a situação 2, e eu consigo, então, ter a minha energia 2 igual a 8 joules. Ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem me chamar no plantão. E até mais.